Glória a Deus. Aplauda forte ao Senhor, aplauda forte, aplauda, 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 aplauda. Adore a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Exalte a Ele. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Vocês estão preparados? Eu não estou, não. Nunca estou. Né, pastor? Glória a Deus. Queridos, você já cumprimentou essa pessoa linda que está aí do seu lado? Atrás? Deu um tchauzinho para ela? Hã? Glória a Deus. Hoje eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Queridos, meu nome é Samuel. Está aqui a minha esposa Natália. Dá um tchauzinho. Glória a Deus. Estou muito feliz pela oportunidade que tenho de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E sem perda de tempo, o relógio é meu inimigo. Queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias lá em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Enquanto você abre, eu e a minha esposa, nós cuidamos de um ministério aqui chamado Consolidação. Quem aqui ainda não é membro dessa igreja, não é membro da Lagoinha? Levanta a mão. Não é membro, não fez ainda o seu cadastro, não tem sua carteirinha? Glória a Deus. Quem gostaria de ser membro? Levanta a mão. Oh, glória. Glória a Deus. Então, você que gostaria de ser membro, no final do culto, procure a mim, procure a minha esposa. Vamos bater um papo. Queremos inserir você em alguns cursos gratuitos da igreja. Curso de batismo, curso de transferência. Alguns cursos para te equipar, para que você possa entender como nos movemos, no que cremos, para depois não chegar na metade do caminho e falar, né, Paulo? E não sabia que era assim, né? Então é importante ali. Ou você tira todas as dúvidas e decide ficar, ou você decide não ficar. E aí nós ajudaremos você a encontrar talvez um ministério que esteja de acordo com a tua visão, amém? Amém, queridos? Porque a gente não está aqui para travar ninguém. Nós estamos aqui para abençoar vidas nessa cidade através do reino de Deus, amém? Tem uns que são mais tradicionais, tem uns que são mais pentecostais. Eu acho que eu achei a definição para mim. Esses dias eu estava escutando o Ângelo Basso e ele falou assim, alguém perguntou para ele se ele era pentecostal, ele falou: eu sou bem pior que isso. Eu acho que eu sou desse time. Amém? Mas o importante é que nós todos vamos morar no mesmo céu, queridos. Nós todos vamos morar no mesmo céu. Nós todos estamos indo para o mesmo lugar, porque nós temos um rei e nós servimos a um reino, e nós estamos caminhando em direção à amada pátria celestial. Aleluias. Glória a Deus. Que saudades de casa, queridos. Que saudades da amada pátria. Que saudades. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Lucas 24, verso de número 13 em diante. O Igor vai projetar aqui pra gente. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua. Eu uso a versão NVI. Fala a respeito daqueles discípulos que iam a caminho de Emaús. Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. Com reverência, a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a falar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
Que coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia, diga, terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesta noite. Vivifica a Tua palavra, fala aos nossos corações, ministra no Senhor de forma profunda, de forma contundente. Nós queremos, ó Pai, sair daqui transformados. Sabemos, ó Deus, que é impossível termos um encontro contigo e retornarmos às nossas casas ou às nossas vidas da mesma maneira. Deus, que o poder e que o impacto da Tua palavra causa em nossos corações e nas nossas vidas um poder transformador. Que em nome de Jesus, Senhor, quando saímos deste lugar, as pessoas que olharem para nós possam ver o Teu brilho, possam reconhecer o Senhor em nossas vidas. E quando isso acontecer, nós possamos apontar de volta para Ti, porque desde já nós queremos declarar que tudo é Teu, nós somos Teus, essa casa é Tua, toda a glória pertence ao Senhor. Nós nos rendemos a quem Tu és, Jesus. Vem, ó Pai. E se o Senhor quiser, pode até estragar a nossa reunião. Porque quando o Senhor se faz presente, não importa o horário, não importa se vamos falar com eloquência ou não. Só o que importa é a Tua presença, Jesus. A Tua presença. Nessa noite queremos derramar bálsamo nos Teus pés. Ah, Jesus, deixa-nos somente beijar os Teus pés nessa noite. E já sairemos daqui satisfeitos, completos, porque a Sua presença é a única coisa que nos completa. Procuramos em tantas coisas e em tantos lugares, mas quando olhamos para dentro de nós, encontramos o Teu reino, e ali descobrimos que tudo o que precisávamos já estava em nós, antes da fundação do mundo. Como nós Te amamos, Jesus. E como não Te amar, Jesus? Como não Te amar, Jesus? Leva cativa, Senhor, toda a mente e todo o coração agora a Ti. Usa-me, Pai, apenas como um instrumento em Tuas mãos.
Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. E se você concorda, diz amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, quando aqueles homens estavam ali sentados à mesa, e Jesus ele partiu o pão e deu graças, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus. Mas o que eu acho interessante nessa passagem, queridos, é que tantas e tantas vezes nós estamos ali caminhando e falando de Jesus, mas parece que sem dar a importância devida a Ele que está conosco ali. O próprio Jesus apareceu ali no caminho, estava com eles, estava conversando com eles, e eles chorando. Eles chorando porque eles queriam Jesus. Eles desejavam Jesus, mas talvez não Jesus como Jesus realmente era. Porque eles mesmos disseram que aguardavam Jesus para a redenção de Israel. A palavra conhecer do original, ela significa gnosco, que significa ter relação íntima. Para os que são casados aqui, e espero que só para os que são casados, você sabe o que é ter uma relação íntima, amém? Então, nós não podemos conhecer a Jesus sem que nós tranquemos a porta do nosso quarto. E o tema essa semana, pastor Claudinei, do GC, foi lugar secreto, que é justamente esse lugar onde nós estamos em solidão, aliás, em solitude, mas não em solidão, porque Ele se faz presente ali, aleluias. E ali não são os aplausos, não são os tapinhas nas costas, não são os olhares das pessoas que estão vendo, não. É só Ele olhando para você e você olhando para Ele. E é para isso que Jesus tem nos chamado nesse tempo, para esse lugar secreto, para esse lugar onde nós possamos conhecê-lo íntima e profundamente. Ele tem chamado a atenção da sua igreja para isso, queridos. Nós não podemos procurar Jesus apenas para solucionar os nossos problemas. Não. Nós devemos ser profundamente íntimos de Jesus. Cremos nas suas palavras e sermos tão sinceros com Ele, a ponto de que Ele possa também crer nas nossas palavras. Sabe por quê, queridos? É comprovado que o momento em que nós mais mentimos, infelizmente, é na oração. Infelizmente. Mas que nós possamos nos tornar cada vez mais íntimos e sinceros. Sabe por quê? Porque quando a gente entender quem realmente Jesus é e o que Ele significa, nós nunca mais ousaremos contar a menor mentira que seja para Ele. Deixa eu perguntar aqui para vocês, queridos. Sábado passado, retrasado, eu estive ministrando aqui. Eu perguntei quantos conheciam o nome de algumas pessoas, e a maioria dos jovens não conhece. Eu estou ficando velho, queridos. Glória a Deus. As minhas referências já não são mais a referência dessa geração. E eu perguntando: vocês conhecem fulano? Não. Já ouviram falar de ciclano? E ficava aquele cri, 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 cri. Mas eu vou falar de um cara aqui que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Quem aqui conhece o Neymar, jogador de futebol? Gente, ok. Um monte de gente não levantou a mão. E agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quantos aqui não conhecem o Neymar, jogador de futebol? Levante a mão. Ok. E você que não levantou a mão nenhuma das duas vezes, você está em dúvida? Levanta a mão. Você não sabe? A gente está aqui na Lagoinha Caieiras, Avenida das Macieiras, 98. A gente está na celebração da noite. O tema dessa palavra é: quero conhecer Jesus. Amém? Se situou? Glória a Deus, aleluia. Vou perguntar mais uma vez, vamos ver se os que estavam enduvidados, não existe essa palavra, né? Os que estavam em dúvida se decidiram. Quantos aqui conhecem um jogador de futebol chamado Neymar?
Aí, pelo menos mais algumas pessoas, ok. Quantos de vocês já bateram uma bolinha com ele? Já jogaram? Hã? Não? Não? Um gol a gol, nada? Quantos de vocês já foram na casa dele? Já dormiu lá à noite? Não? Uma refeição com ele? Também não? Glória a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fala que nós conhecemos a Jesus, mas é dessa maneira. A gente não pode dizer que conhecemos o Neymar, jogador de futebol. Nós não podemos dizer que conhecemos uma pessoa, o Silvio Santos, porque ele está ali na televisão e a gente vê, a gente conhece os trejeitos da pessoa, conhece quem fica acompanhando, às vezes já sabe até o que a pessoa vai falar. Mas se você não tiver momentos de intimidade, momentos particulares ali, o assentar à mesa, o trocar ideias, o bater um papo, você não pode dizer que você conhece aquela pessoa. E assim também nós não podemos dizer que conhecemos a Deus, se não nos assentarmos à mesa com Ele, se não passarmos uma noite acordado, lendo as Escrituras, orando, talvez não à noite, mas pelo menos 1 hora, 30 minutos, 5 que seja, mas nós precisamos todos os dias nos relacionarmos com o nosso Senhor, todos os dias. Esses homens, eles diziam conhecer o Mestre, mas fica claro aqui como eles tinham uma ideia muito vaga sobre o que estava ocorrendo. E que coisas, perguntou Jesus, que coisas que estão acontecendo, por que vocês estão tristes? E eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Queridos, para esses homens, discípulos de Jesus, Jesus era apenas um profeta. Havia poder nas suas palavras e em suas obras, mas agora ele estava morto. E eles dizem no versículo 21, nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe por que a esperança daqueles homens havia ido embora? Porque culturalmente aquele povo acreditava que uma pessoa que houvesse falecido, até o 3º dia o espírito ficava rondando ali o corpo, ou pairava sobre o corpo, ou ficava ali próximo. Só que passado o 3º dia, a decomposição ela já era visível, já começava a cheirar mal. Então aquelas pessoas acreditavam, culturalmente, eles acreditavam que até o 3º dia uma pessoa poderia ressuscitar. Foi por isso que Jesus apareceu no 4º dia, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Sabe por quê? Porque quando a cultura, quando a esperança acabou, quando nada mais pode mostrar algum tipo de esperança, pode mostrar algum tipo de solução, é aí, queridos, é aí que ele vem, é aí que ele faz o impossível acontecer, para que as pessoas possam olhar e dizer, mas espera aí, já passou-se 3 dias, já estava entrando em estado de decomposição, não tira a pedra, Jesus, já cheira mal, é impossível que ele volte à vida, é impossível que ele torne, mas queridos, impossível é matéria-prima para Deus fazer o milagre. Tudo o que Deus espera é que a ciência, a medicina, os nossos recursos, o mais sábio entre nós diga, ei, isso é impossível. Porque quando a nossa natureza declara, é impossível, Deus declara, agora nós vamos entrar em ação.
agora é a hora de eu operar. Agora é hora de eu fazer, porque ninguém vai poder dizer que foi por um outro motivo. Todos terão de reconhecer que foi um milagre. E milagre só pode ser feito por algum tipo de Deus. E não é isso que Ele é, queridos. Quantos aqui creem que Jesus é Deus? Quantos aqui creem que Ele é o Senhor? Ele ainda opera milagres. Ele ainda opera milagres. Ele ainda opera milagres. Aleluias. Continue crendo. Se algo na sua vida se tornou impossível, meu amigo, minha amiga, você já tem 50% de um milagre. Se alguma coisa na tua vida se tornou impossível, você já tem meio milagre. Continue acreditando. Continue crendo. Aleluias. Então já era o terceiro dia. E agora pior, porque já estava chegando a hora do corpo começar a entrar em decomposição. E agora roubaram o corpo. E agora? Já está entrando num estado impossível de ser ressuscitado. E agora roubaram o corpo, não tem corpo para ressuscitar, como é que vai ser? Eles começaram a ir embora, queridos. Começou a ir cada um para o seu canto. Começou a ir cada um para o seu lugar. O Pedro olhou para o pessoal assim e falou: vou pescar. Foi cada um para o seu canto, queridos. Foi cada um para os seus cantos, para o seu canto. As esperanças haviam se acabado. Nem o corpo para ressuscitar tinha mais. Aleluias. O verso 25 diz assim: e ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Eu imagino a cara daqueles homens. Tipo, peraí. O camarada chegou aqui e perguntou de onde vão sem braço, que coisas são essas, o que está acontecendo? A gente contou para ele na boa e agora ele está revelando que ele conhece tudo. O que é isso? Mas Jesus estava ali dizendo: não foi isso mesmo que ele disse que aconteceria. Não foi exatamente assim que ele falou. Por que vocês demoram para crer? Por que vocês demoram em acreditar naquilo que Jesus disse para você? Queridos, que nessa noite a fé seja restaurada nas nossas vidas. Que nós possamos voltar a acreditar em tudo aquilo que Ele falou. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Se Ele disse algo para você que parece impossível, porque o seu olho nunca viu, o seu ouvido nunca ouviu, e no seu coração é difícil de acreditar, continue confiando, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Como custam entender, como demoram em crer. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Pastor Gilson ministrando, ele disse isso aqui: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías disse, está registrado lá em Isaías 43:10: vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais. Saber é uma coisa, queridos. Eu sei, chegou para mim, eu estou sabendo. Agora eu preciso decidir se eu vou crer ou vou duvidar. Eu vou crer. Aleluias. Agora eu estou crendo, eu já sei e eu creio, mas aí Ele vai trazer sobre você o entendimento, queridos. Muitas pessoas dizem: olha,
a terra está cheia da glória do Senhor. Não é? A gente não ouve isso, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mas não é isso que está escrito lá. Está escrito: um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ele quer trazer esse conhecimento, esse entendimento sobre as nossas vidas. Não é algo da terra, queridos, é algo do céu, é algo que a terra ainda não viu. Mas isso não é motivo para que você duvide, nem para que você demore a crer. Confie, continue acreditando. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. Existe uma pátria e essa pátria nos aguarda. Nem a NASA pode compreender o entendimento que existe lá, a sabedoria, a ciência que existe lá. Meu Deus, eu costumo sempre dizer que aquilo que a gente dá mais valor aqui na terra, aquilo que a gente mais valoriza aqui, lá vai ser asfalto, pastor Claudinei. Lá vai ser asfalto. Nós vamos andar por ruas de ouro, mas não vamos nos importar com a rua de ouro, porque tudo o que nós vamos desejar é estar com Ele. Aleluias! Os profetas disseram tudo o que deveria acontecer, queridos. Amós 3,7 diz que Deus não faria coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Os profetas já vinham falando a respeito dele. Tudo o que estava acontecendo estava ocorrendo exatamente como está escrito, como os profetas profetizaram, como Jesus prometeu que seria. Mas sabe por que aqueles homens estavam tão tristes? A maior tristeza daqueles homens era pelo fato deles estarem vivendo num cenário político terrível, nada semelhante aos nossos dias, amém? Acho que era bem pior. Mas eles estavam vivendo sob o domínio do Império Romano. Esse era o contexto social deles, era o problema mais próximo deles. Eles estavam sendo assolados por esse império, e eles acreditavam, como nós lemos aqui, que Jesus é quem libertaria eles desse domínio. Por isso eles pensavam que Jesus é quem iria trazer a redenção de Israel. Na verdade, o sonho de todo judeu daquela época era que aparecesse alguém que pudesse libertá-los desse domínio. Isso era sonho tanto dos que amavam a Jesus, como nós podemos ver aqui nessa escritura, nesse texto, quanto daqueles que odiavam a Jesus. E a prova disso é que aqueles que odiavam Jesus escolheram Barrabás para que fosse solto, ao invés de escolher Jesus, o Salvador do mundo. Queridos, Barrabás, provavelmente ele era um preso político. Muito provavelmente ele estava preso por ser um dos cabeças de uma rebelião política que havia acontecido naquele tempo. Provavelmente, através de manifestações, através de ataques, estavam ali se esforçando para libertar o povo do domínio de Roma. E talvez você não saiba, mas o nome completo de Barrabás é Jesus Barrabás. O nome completo dele é Jesus Barrabás. Na versão grega moderna, a palavra Yesou é seguida da palavra Barabã, que aparece entre colchetes, o que significa que era encontrado assim em alguns manuscritos e em outros não. Mas se você ler Mateus 27, 16 e 17, na versão nova, traduzida na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, aparece claramente escrito Jesus Barrabás. Quantos aqui sabem o que significa a palavra Jesus? A palavra Jesus significa Salvador. Pilatos chama a multidão que condenava Jesus e pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte Jesus, o Salvador político? Ou vocês querem que eu solte Jesus Cristo, o Salvador do mundo? E aí, queridos,
a ocasião que oprimia aquele contexto, o que oprimia eles mais próximo ali, o que estava ardendo neles mais próximo, era esse assolamento do Império Romano, era essa resistência política, era essa dificuldade, esse contexto que eles estavam vivendo ali. Deixa para salvar o mundo se precisar depois, mas agora a gente precisa ser liberto disso que está mais perto de nós, disso que nos assola agora. E aí, queridos, eles mandaram soltar o libertador político, o salvador político, ao invés de soltar o salvador do mundo. Quantos aqui não se lembram de Esaú? Chegou cansado do campo, viu que o irmão tinha feito ali um guisado, falou: dá um pouco desse guisado. Ele falou: eu dou se você me trocar comigo, se você der para mim esse direito à primogenitura. Ele falou: de que me serve isso agora? De que me serve isso agora? Eu estou faminto. De que me serve o direito à primogenitura? Me dá esse negócio aí para comer, fica com a primogenitura para você. Queridos, o nosso problema atual não pode mudar o nosso futuro. Nós não podemos permitir que o contexto atual, que o nosso problema mais latente, que aquilo que está nos afligindo mais de perto, mude a nossa crença em Jesus. Isaías 43, verso de número 2 diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderás em ti. Ou quando pelas águas não te submergirão, não te afogarão. A promessa do Senhor é que vamos passar pelo fogo sim, vamos passar pela água sim, mas não seremos atingidos. Assim como aquele povo que estava no Egito, as pragas vieram para o Egito, mas não atingia o povo de Deus. Aquilo que você tem como problema hoje não pode afetar a sua fé. Não deixe que o seu problema atual, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, mexa com a sua fé. Não demore a crer, não demore para entender. Uns acreditavam que era Jesus que ia libertar eles de Roma. Outros acreditavam que era o Barrabás ou outra pessoa. Mas sabe o que eu encontro em toda essa situação aqui, queridos? É que nem aqueles que andavam com Jesus e aqueles que não andavam, ninguém conhecia Jesus. Ninguém o conhecia. Mas nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Jesus. Até os seus irmãos queriam que ele fosse logo para a Judéia. Olha, essas maravilhas, esses sinais que você faz aqui, vai fazer lá na Judéia, para que eles vejam, seu nome se torne conhecido. Mas na verdade, o que eles queriam é que Jesus fosse ridicularizado. Esse era o sentimento que eles tinham, os irmãos. Jesus teve irmãos? Teve. Os irmãos dele. Nem a mãe dele, em alguns momentos, ela demonstra que não entendia totalmente. Sabe por quê? No meio de uma festa de casamento, acaba o vinho. Ela corre para ele e fala: Jesus, acabou o vinho. Ele dá para ela a mesma resposta que ele deu para os seus irmãos: ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a hora de eu manifestar. Ainda não chegou a minha hora. Meu Deus, Jesus é muito mais do que alguém que vai solucionar os nossos problemas particulares. Ele é muito mais do que alguém que pode resolver aquele problemão atual que nós estamos enfrentando. Ele é muito mais do que alguém que pode acabar com a corrupção do governo. Ele é mais do que um profeta, como criam aqueles dois homens. E muitas religiões acreditam que ele seja. Ele é mais, muito mais. A teologia tenta colocar ele dentro de um tubo de ensaio e estudá-lo. Quando a palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ele não quer ser estudado, queridos, ele quer ser degustado. Ele quer que você prove ele. Ele quer que você experimente, que você prove ele. Porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em todos.
e em todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Santo, Santo. Só Ele poderia morrer em meu e seu lugar, queridos, porque somente o sangue de Cristo seria suficiente para pagar pelas nossas decisões equivocadas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus não somente morreu por nós, Ele foi até o inferno por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive. Ele vive, Ele vive. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Levante suas mãos e fala: Senhor, me traz a memória. Senhor, me traz a memória. Me ajude a lembrar, Senhor. Me ajude a lembrar. Tudo o que disseram a respeito dele até a sua morte se cumpriu. Tudo o que ele disse se cumpriu. Aleluias. Queridos, se o pastor Renan me permite, o pessoal do som já pode subir. Se o pastor Renan me permite, eu queria fazer uma breve ilustração e aqui eu quero encerrar. Disse que na cultura antiga, queridos, entre o servo e o seu senhor havia uma forma de comunicação ali, diria que sem palavras. Então o servo, ele servia uma refeição para o seu senhor, e ele saía, ficava de longe, observando de longe, fora da vista. E o senhor, ele se alimentava ali, aquele senhor, ele se alimentava daquela refeição. E quando ele terminava a refeição, se ele pegasse o guardanapo, embolasse e colocasse assim embolado em cima da mesa, ele estava sinalizando para o servo: pode retirar, porque eu não vou voltar mais. Mas se por um acaso durante a refeição ele precisasse sair, fosse ao banheiro, fazer qualquer outra coisa, mas pretendesse voltar, o sinal que ele deixava sobre a mesa era aquele guardanapo, também conhecido como soldarion, dobrado em cima da mesa. Então o servo vinha, ele olhava aquele guardanapo e ele falava: eu vou me retirar daqui, porque daqui a pouco meu senhor volta para concluir aquilo que ele estava fazendo. Aleluias. Queridos, a palavra diz que bem cedo, em João 20, Maria, ela vai ao templo, ela vai até o sepulcro, e ela encontra ali os anjos, e eles falam com ela, e ela vê algumas coisas. E aí João vai relatar no capítulo 20, verso de número 7, diz assim, o evangelista relata que os panos que cobriam Jesus, estavam jogados sem cuidado algum. Mas o soldarion, que pode ser traduzido como pano de enrosto, ou também pode ser traduzido como guardanapo, o pano que cobria a cabeça de Jesus, foi encontrado à parte, dobrado. Ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma maneira que o viste subir nas nuvens. Ele voltará. Ele voltará para buscar a igreja. Ele voltará para buscar a sua noiva.
Se coloque em pé, vamos adorar ao Senhor, aleluias. Nós te glorificamos, ó Deus. Nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa na tua presença, Senhor. Continue falando conosco, continue remoendo, Senhor, essa palavra no nosso coração. Que amanhã nós possamos ser resposta a tudo aquilo que recebemos aqui no final de semana. E que na quarta nós possamos ser resposta para tudo que recebemos na terça. E que na quinta nós possamos ser resposta para tudo aquilo que recebemos na quarta no GC, ou na quinta no GC, na sexta, no sábado no culto Legacy. Que nós possamos ser resposta lá fora de tudo aquilo que está sendo manifestado aqui dentro. Senhor, essa palavra ela chegou até nós, e agora nós sabemos que em nome de Jesus nós possamos crer. E através disso o Senhor nos deu o entendimento, para que caminhando com entendimento nós possamos mostrar ao mundo um Jesus que é real, que está vivo, que habita em nós. Aleluias. Que em nome de Jesus, quando falarmos de Ti, Senhor, não seja como falando de alguém distante, mas de alguém que conhecemos. De alguém que conhecemos. Assim como quando disseram dos discípulos, olha, sendo eles homens iletrados, de pouco estudo, de pouco conhecimento, mas quando falam, eles falam com eloquência, cheios do Espírito Santo. Certamente esses homens passaram tempo com Jesus. Que haja isso no nosso altar, que haja isso na nossa vida, que haja isso onde estivermos, as pessoas reconheçam o Senhor através de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplaude, exalte, adore ao nome dEle. Aleluia.